Bem-vindos a mais um Papo Aberto com o personal Thiago Pinheiro. Tudo bem? Meu nome é Thiago Pinheiro, sou profissional de educação física e nessa semana eu estou fazendo uma sequência de vídeos todos os dias falando a respeito de assuntos de academia, musculação, atividade física e outras coisas mais, a fim de poder dar um norte para você que está procurando fazer uma atividade física agora, nesse tempo de pandemia, está voltando à atividade física, para você que tem dúvida, para você que não é 100% certo daquilo que você fez. Em média, nossas lives elas têm acontecido num tempo de 30 a 40 minutos, não mais que isso, até para não ficar uma coisa tão maçante e de fácil digestão. Beleza? Então tá. Bom, comecei na segunda-feira esse projeto de fazer essa live, tal, e ontem foi feito também, todos os dias é feito às 11h37 e às 12h37. 11h37 horário local e 12h37 horário de Brasília. Beleza? Bom, vamos nessa, sem mais delongas, até porque esses vídeos eles estão ficando salvos por um período. Mais à frente eu vou estar arquivando eles, tirando eles do feed de notícia, enfim. Bom, segunda-feira eu falei sobre comecei a academia e agora, né? Foi abordado alguns assuntos, alguns temas, a gente foi falando, teve perguntas da live e ontem teve a participação de uma seguidora, foi muito interessante, ela pôde sanar as suas dúvidas. Então, conforme for, você tiver alguma dúvida sobre atividade física, alguma dúvida sobre execução, alguma dúvida sobre como treinar, pode estar mandando essas dúvidas aqui. E aí, Ju, tudo bem? Pode estar mandando essas dúvidas aqui pra gente, que a gente vai estar tirando, a gente vai poder estar batendo esse papo aberto, conversando e eu poder estar orientando, dando um norte para você que está nessa área de academia, de atividade física e tudo mais. Beleza? Espero poder estar ajudando. Como que você tá? Tudo bem? Maneiro, que bom. Conheço o Cauê, hein? Conheço o Cauê. Um bom profissional ele, cara. Maneiro. Bom, vamos lá. A gente abordou uns assuntos muito interessantes nas últimas lives, né? Por que eu devo malhar todos os músculos? Valeu, Ju. Obrigado, a gente tá na luta aí. Né? Qual que é o significado dos treinos, da divisão de treino ABC, por que o treino é dividido. Hoje eu iria falar de um tema muito interessante que é a respeito da utilização das máscaras no treino. Só que eu precisei sair de casa para resolver algumas coisas e eu não tenho conteúdo o suficiente para estar compartilhando com vocês a respeito desse tema hoje. Mas amanhã, sem falta, né, nesse mesmo horário, eu vou estar tirando algumas dúvidas e explicando qual que é a importância da utilização de máscaras durante o treino, tá? Quais são as dificuldades, por que é ruim e por que é bom, né? Porque hoje em dia a gente tem ouvido bastante, que tem que usar máscara, tem que usar máscara, tem que usar máscara, no treino não é obrigatório, então eu não vou usar e tudo mais. Só que tem o pós e tem o contra, né? Cada um vai poder colocar na balança aí após a live de amanhã, que eu vou poder estar explicando e tirando essas dúvidas aí. Beleza? De qualquer modo, o que eu vou estar falando sobre, o que eu vou estar abordando? O tema que eu vou estar abordando hoje é quanto tempo que deve durar o meu treino? Qual que é o tempo ideal do meu treinamento, né? É uma dúvida que muitos têm, certo? Ou muitos nem sabem qual que é o tempo ideal do treino de cada um. Geralmente, quando uma pessoa contrata um profissional de educação física, eles perguntam quanto é a sua hora-aula. A hora-aula, eu não gosto desse termo. Eu prefiro o termo sessão de treino, é o termo que eu uso. Eu não dou aula por um determinado tempo. Eu dou uma sessão de treino. Como assim, Thiago? Quando você coloca assim, a hora-aula de uma pessoa,
ou quando você coloca o seu treino definido em um tempo, né, você fica limitado àquilo. Por quê? É que eu costumo dizer isso. Qual que é o tempo ideal para um treino? O tempo ideal para um treinamento é aquele tempo onde você consegue atingir o seu objetivo, certo? Por exemplo, eu vou com o objetivo de fazer 24 séries de peito, por exemplo, e fazer 12 séries de tríceps. Em um treino denominado como A, geralmente, ou B ou C, diferente isso, mas a pessoa coloca lá. Quanto tempo deve ter o meu treino? Bom, eu consigo fazer um treino eficiente dessa musculatura, desse grupamento muscular, em 30 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que acham que se você não ficar 1 hora na academia, você não treinou. Tem pessoas que acham que se você ficar 2 horas na academia, você treinou muito. Só que o que difere isso? É a sua musculatura. Vamos lá. Por exemplo, o seu objetivo é um objetivo de hipertrofia muscular, certo? Se você faz um treino concentrado e conscientizando o seu treino, conscientizando não, mas concentrando na musculatura alvo, você consegue ter um treino eficiente em 30 minutos. Tudo vai depender da carga que você utiliza, da intensidade do seu treino, tudo vai depender do tempo de descanso e tudo vai depender da contração do seu músculo. Se você faz um treino, vamos supor, por que eu não uso hora-aula? Porque se você fizer um treino com alta intensidade e com baixo e um curto tempo de descanso, a sua musculatura ela vai fadigar mais rápido, certo? Então, se a sua musculatura fadigar rápido, você consegue manter esse treino por um longo período? Não tem como. Porque uma vez que a sua musculatura ele fadiga, você não consegue executar ela com eficiência. Se você não consegue executar o exercício, o movimento com eficiência, você tende a ter o quê? Lesões, certo? E não, eu não digo só de lesões musculares, mas sim uma lesão articular. Porque a maioria dos exercícios que você utiliza, na verdade, todos os exercícios que você faz, você tem um efeito articular nele. Que você vai utilizar uma articulação, certo? Por exemplo, para peito você acaba trabalhando o ombro. Para costas você trabalha deltoide, você utiliza a articulação do ombro. Para bíceps, tríceps você utiliza a articulação do cotovelo. Para membros inferiores você utiliza a articulação de quadril e joelho. Então, uma vez que você está com a sua musculatura fadigada, você não vai conseguir ter uma eficiência no movimento. Uma vez que você não consegue ter a mesma eficiência no movimento, você acaba recrutando uma outra musculatura, ou seja, causando uma compensação muscular de um outro músculo que não tem nada a ver com o músculo que você queria trabalhar e acaba lesionando. Entendeu? Exato, por isso que um treino de força é necessário um maior tempo de descanso. Porque, vamos lá, geralmente o treino de força, você coloca uma carga suficiente, uma carga que você vai utilizar de fazer de 4 a 5 RMs, certo? No máximo, sendo a sua última repetição quase que tremendo, precisando de ajuda. Se você der um tempo, vamos lá, você colocou essa determinada carga, você fez 5 repetições, seu músculo já estava descansado, tudo mais. Na segunda série que você for fazer, se você der um curto tempo de descanso, um pouco tempo de descanso, você não vai conseguir fazer nem 2 repetições. A sua musculatura ela precisa se recuperar, né? E tipo assim, detalhe, quando você realiza um treino de força, Vini, é interessante que você dependendo do treino de força que você faz, você
para ter uma eficiência melhor no próximo treino de força desse mesmo grupo muscular, é interessante que você dê um descanso de, no máximo, aí uma semana. No máximo uma semana não. Geralmente é feito uma vez por semana o mesmo grupamento muscular. O que eu faço? Quando eu vou treinar força, eu treino um grupo muscular por dia. Então eu faço vamos começar lá, sagrado peito. Então eu faço peito na segunda, faço costas costas na terça, perna na quarta, tríceps na quinta, bíceps na sexta e deltoides no sábado. Por que o tríceps eu utilizo ele na quinta-feira? Porque quando eu fiz treino de força de peito, eu já recrutei o meu tríceps também como músculo sinergista, um músculo secundário, ok? Então, se eu for fazer um treino de tríceps, treino de força de tríceps, na terça ou na quarta, ele ainda vai estar cansado devido ao meu treino de peito e não vai ter a mesma eficiência do que se eu tivesse quando eu dou esse descanso dele, de aproximadamente aí 72 horas. Entendeu? Então eu geralmente costumo fazer esse tipo de divisão, esse tipo de periodização no treino. Agora vamos lá. A pessoa que faz o treino de força, o treino dela é muito difícil passar de 30 minutos. Certo? Por quê? Quando você faz um treino propriamente dito para hipertrofia, você consegue fazer 20 séries, 24 séries desse grupo muscular. Vamos utilizar o peito como predominante. Você consegue fazer 24 séries. 24 séries, vamos colocar 4 séries de exercício para cada exercício. 4 séries para supino, 4 reto, supino inclinado, vamos colocar crucifixo, o pec deck e vamos colocar também crossover, né? Então nós temos aí 20 séries. Eu costumo fazer 6. Sempre, nunca geralmente chegando próximo à falha concêntrica. Eu gosto de treinar. Então vamos utilizar só 5 exercícios. Você fez 5 exercícios, você tem 20 séries. Você não consegue fazer 20 séries com 20 séries com treino de força, né? Você faz lá 5 RM, 5 repetições máximas. Você vai dar um tempo de descanso de 5 minutos mais ou menos. Você vai chegar na sua quarta série, cara, seu músculo ele vai estar tremendo já. Então você exigiu muito dessa musculatura. Então não adianta você falar assim, pô, o meu treino para ele ser eficiente, ele tem que durar em torno de 1 hora, né? Claro que vai depender do treino de cada pessoa. Um período de treino para emagrecimento, para uma pessoa sair, para fazer um treino de emagrecimento, para a pessoa sair exausta do treino, eu sempre costumo intercalar um exercício neuromuscular e um exercício cardiorrespiratório, desculpa. Por quê? Isso faz com que eu crie uma oscilação metabólica, né? Ela vai fazer um exercício de alta intensidade e depois um exercício aeróbio e um exercício anaeróbio. E assim vai indo, intercalando. Nessa é o famoso efeito EPOC. E nessa que essa oscilação metabólica acontece, sobe e desce a frequência cardíaca desse indivíduo, após o treino dele, ele vai continuar tendo essas oscilações até o momento onde ele vai estabilizar. Até o momento que ele estabiliza, ele continua fazendo a queima de gordura. Era o que a gente estava falando um pouco ontem na live do quadro Pergunte ao Doutor Fisiologista. Entende? Então, o que eu quero deixar claro aqui? Que o tempo do seu treino vai depender da intensidade que você está fazendo, vai depender da intensidade do seu treino, vai depender da quantidade de carga que você está tendo e como que você está utilizando o seu tempo de descanso. Entende? Por exemplo, vamos lá, para um treino de hipertrofia, ganho de massa.
Você faz, você coloca uma carga onde você consegue fazer de 10 a 15 repetições, sendo que a 15ª repetição é uma repetição onde você está próximo da sua falha concêntrica, certo? O seu limite. Então você chega na 15ª repetição, você sabe que você consegue fazer mais duas, só que essa 17ª repetição você vai precisar de alguém para dar aquele suportezinho. Ok, chegou próximo da falha concêntrica. Você dando um tempo de descanso de 30 segundos aproximadamente, na segunda série, você já não vai conseguir fazer 15 repetições. Isso é questão de fisiologia pura. Você não vai conseguir fazer 15 repetições. Você vai chegar perto da 12ª, 13ª, e a tendência é sempre cair, certo? Lembrando que quanto mais que nesse caso você consegue utilizar menos carga, mas fazer uma repetição mais concentrada e uma contração mais contínua da sua musculatura, fazendo assim com que ele faça uma ativação maior dessas fibras musculares e, consequentemente, consiga romper mais fibras. Entendeu? Mais ou menos isso daí. Ah, mas, pô, Thiago, então tá, vamos para um tempo de... Quanto tempo deve durar a minha corrida? Quanto tempo deve durar o meu pedal? Aproveitando a Lari que entrou aí. Olha, o tempo desse treino vai depender da sua capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória. Porque uma vez que você consegue trabalhar isso, consegue ajustar isso, você consegue equilibrar o seu treino. Você consegue fazer um treino de uma pedalada aí de 2 horas tranquilo, certo? Ah, mas isso não está sendo muito? Não. O seu corpo aguenta, você tem energia suficiente, tem glicose, glicogênio suficiente. Treino de RML, o tempo do treino você fala? Responde aí. O tempo do treino de RML? Cara, o treino de resistência muscular, ele acontece da seguinte forma. É tudo questão de fadiga. Porque quantas séries mais ou menos? Vai depender da carga. Saca? Vai depender da carga. Vai depender do que seu músculo aguenta. Você está buscando uma resistência, beleza. O que acontece? Você acaba... Como que eu vou explicar isso de um jeito fácil? Quanto tempo, mais ou menos, você acha que você consegue descansar e manter a eficiência do movimento? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você colocar uma certa quantidade de carga e fazer a execução correta. Vamos utilizar a extensora como exemplo? Vamos lá, você está na cadeira extensora, você colocou uma carga X, ok? E você faz a execução da extensão de joelho e eficiente, beleza. Numa velocidade, geralmente o treino de resistência, a gente coloca uma alta carga fazendo uma velocidade de 1 por 1. Até a falha, você não define a quantidade de série. Basicamente. Só que, essa é onde a questão que eu estou querendo chegar. Porque o que acontece? Você colocou uma carga X, certo? Aí você pega e começa a fazer a execução. Executou. Só que você está preservando o movimento correto. Você está... Que adianta eu fazer um movimento de extensora de... Vamos pegar rosca direta. Fica mais fácil para eu mostrar aqui. De que adianta eu pegar e fazer... Estou fazendo aqui. Mantendo a postura, né? Beleza. Aí eu coloco uma determinada carga
e começo a executar. Só que daí chegou a parte que o meu músculo ele começa a fadigar. Quando a sua musculatura começa a fadigar no treino de bíceps, o que você faz? Você utiliza o seu tronco, certo? Daqui um pouco você não está nem fazendo mais a extensão e flexão do seu cotovelo, você está apenas movimentando o seu tronco, levantando a barra, trabalhando seus eretores da coluna. Entende? Então, para um treino de resistência muscular, na verdade, qualquer treino, tipo de treino, o fator predominante vai ser a fadiga muscular, independente do número de repetições. Se você coloca uma determinada carga no seu treino de força, vamos utilizar o supino como exercício predominante. Você faz 2 RM, deu lá 5 minutos de descanso. Você faz 1 RM e 1/3, né? Não chega nem a metade da barra depois. Você deu mais 5 minutos de descanso. Para você utilizar a mesma carga, você faz 1 RM na marra. Aí, beleza. Você deu mais 5 minutos de descanso. Você vai fazer a terceira série. Você não fez 1 RM. Seu músculo aguenta fazer outro exercício? Não. Né? Um exemplo, por exemplo, de treino de força. Não tem como. Você vai conseguir fazer um supino inclinado? Não, tem crise não, Vini. Você não vai conseguir fazer um supino inclinado, né? Então, a mesma coisa da resistência. A resistência, geralmente, você coloca uma carga X e você executa o movimento, geralmente, fazendo um por um, que eu costumo dizer que é 1 segundo da fase concêntrica e 1 segundo da fase excêntrica, e desse modo você vai até a próxima fadiga utilizando a execução correta, cara. É sempre interessante colocar isso, porque de que adianta o meu músculo tá quase fadigado e eu começo a roubar com o meu tronco? Aí é onde eu falei no começo da live, é que você acaba recrutando uma musculatura que não tem nada a ver com o que você queria trabalhar, e isso acaba gerando uma lesão articular, principalmente. Sacou? Pegou a ideia? Então, tipo assim, não tem o número, como a Lara falou, não tem o número séries o número certo de séries. Tudo quanto é treino que você vai fazer vai depender da sua musculatura, do quanto ela está descansada e ela aguenta suportar. Entende? Se eu diminuir o meu treino, se eu diminuir a carga do meu treino e diminuir o número o tempo de descanso, eu consigo fazer em meia hora, recrutando o maior número de fibras, utilizando a contração isocinética, no caso, que é um dos treinos que eu mais gosto de fazer, principalmente para hipertrofia, é utilizar a contração isocinética, que é a contração contínua, e eu levo o meu músculo à fadiga. Fica dolorido 2, 3 dias. Fácil. Agora, se eu tô com tempo e tudo mais, tal, aí o que eu faço? Eu utilizo uma carga maior, utilizo um tempo de descanso maior, certo? E procuro levar minha musculatura na fadiga até no máximo 20 séries. Aí tudo depende da pessoa conseguir entender e fazer uma periodização do seu treino de acordo com um músculo-alvo. O que você quer atingir? Qual musculatura você quer dar ênfase? Ah, beleza. O peitoral ele é um só que você tem a porção clavicular e tem a porção inferior, né? Eu gosto bastante de trabalhar a porção clavicular, então eu acabo utilizando muito o isopeitoral, pegada superior. Gosto de utilizar bastante o crossover com a polia embaixo, que eu acabo trabalhando o deltoide anterior e o peitoral maior, porção clavicular, né? Que é aquela que a galera fala que é a parte de cima, tudo mais. O que dá esse desenho, na verdade, é a divisão do seu ombro e o trapézio. Entende? Então, se eu quero recrutar mais essa parte superior, eu consigo dividir, equilibrar o meu treino no ponto que eu consiga chegar próximo da fadiga, mas ainda assim utilizar outros grupos musculares. Entende? Como também se eu tiver meio sem tempo para treinar, só tenho meia hora de treino,
vou lá, coloco uma certa quantidade no supino reto, faço 10 séries do supino utilizando pouco tempo de descanso. Entendeu? Mais ou menos isso daí. Então, o seu tempo de treino, ele está definido exclusivamente na capacidade da sua musculatura, o tempo de descanso que você utiliza e também a quantidade de carga que você utiliza. Não tem um tempo certo. Claro que é interessante que você não passe 2 horas na academia, né? Não tem necessidade disso. As pessoas, tem gente, tem gente que eu chego lá na academia, já aconteceu de ter uma pessoa lá treinando, aí eu dou aula, geralmente eu costumo treinar depois da aula que eu dou, né? Eu dou aula para minha aluno, faço o treino todo dela, aí eu vou, realizo o meu treino, saio da academia e o cara tá treinando ainda. Entende? Aí tem aquela, qual a eficiência que ele tá tendo, sendo que ele tá dando um grande tempo de descanso, utilizando um pouca carga. Não tem cabimento isso. Entende? Caso alguém tenha alguma pergunta, pode estar mandando aí, galera. Sem problema algum. Entendeu, Vini? A ideia é cara, eu tô achando interessante, seria massa. Se você me passasse depois como que você tá fazendo a sua periodização de treino. Não, cara, sobre a Cardarine, eu li pouca coisa dele. O Cardarine, ele é como se fosse o clenbuterol, né? É como se fosse o clenbuterol. Cara, isso, pô, me chama depois no privado pra gente conversar a respeito disso daí. Geralmente, eles sentem farpas nas 2 horas. Então, cara, me chama no privado que a gente vai conversar sobre isso daí, ô Vini. Na moral mesmo. Porque o que acontece? A pouca coisa que eu vi do Cardarine, pra você, eu não aconselharia, cara. Tá ligado? Sua texto tá em alta. A conta que pode chegar lá na frente, ela é muito cara, velho. Ela é muito cara. Se eu puder te orientar de uma forma mais eficaz aí, seria interessante. Até porque eu tenho curiosidade de saber como você chegou a essa linha de raciocínio aí. Onde você ouviu falar, quem te falou e tudo mais. Tá ligado? Beleza? Mais ou menos isso daí. Tanto quanto SARMs e outras coisas, tudo que a gente falou ontem na live, seria interessante para você ter esse condicionamento. Galera, como eu falei, amanhã eu vou falar sobre... Você tá treinando, Vini? Só pra eu saber disso daí também. Amanhã eu vou estar falando sobre a importância os pós e contras, na verdade, da utilização da máscara durante a atividade física, tá? É muito interessante. Tem vários pós e contras. Muita gente já deve ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar a respeito de que diminui a entrada de oxigênio e aumenta a entrada de gás carbônico e tudo mais. Mas não sei se vocês ouviram falar que, dependendo da intensidade do seu treino, a sua respiração a respiração do indivíduo, ela consegue expelir a saliva em uma distância de até 10 metros. Né? É igual você imagina, se tem uma pessoa que é assintomática, que está num ambiente fechado, que é a academia, que é um lugar totalmente propício à disseminação do vírus, né? Será que vale a pena não usar
a máscara? É ruim para respirar? Um pouco. Incomoda? Um pouco. Mas, pô, nesse tempo de pandemia, acho que é legal privar a saúde, cara. Muita gente fala que não sei o que é ruim, não sei o que. Alguns profissionais apontam o caso para não utilização da máscara. Eu treino de máscara, consigo utilizar. A máscara ela vai atrapalhar mais você. Amanhã eu vou falar sobre isso certinho. Eu vou pegar só sobre isso de treino. Caso não tenha nenhuma pergunta durante a live, eu vou estar falando só sobre o treino com utilização da máscara, tá? Mas só dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. É complicado, é chato, incomoda. Mas, de fato, ele é pior, no caso, se você estiver fazendo um treino de alta intensidade. Só que não é o período para fazer um treino de alta intensidade. Eu já falei várias vezes que quando você realiza um treino de alta intensidade, você deixa de cuidar do seu sistema imunológico e você deixa ele desprotegido, porque o ciclo imunológico ele vai fazer com que é difícil respirar. Bastante. Principalmente pedal. Só que assim, você tem que ver a quantidade, o tipo de máscara que você usa, né? Aquela máscara N95, mesmo com suporte respiratório, ela fica muito pregada no rosto, né? É interessante você utilizar uma máscara que seja um pouco mais confortável e controlar a respiração também. Né? O fato de você saber como respirar ajuda bastante. Entende? Concentrar a respiração com a traqueia, né? Tem aquele tipo de respiração onde, vamos lá, coloca a mão na sua barriga. Você respira, sua barriga mexe, né? Agora respira com o peito, puxando o ar pelo peito. Aqui você acaba puxando menos ar. A sua respiração ela acaba ficando um pouco mais... para quem não tem o costume, ela fica um pouco mais curta. Vamos utilizar esse termo. Ele fica uma respiração mais curta. Sério? Certo? Só que uma vez que você consegue controlar essa respiração, utilizando só a sua traqueia para para trabalhar essa respiração só com a traqueia e não com o seu estômago, não com a área da barriga, inchando a área da barriga, você consegue perceber que fica mais fácil você respirar com a máscara. Principalmente quando você concentra a inspiração e expiração pelo nariz, não pela boca. Sabe? A parte da respiração, talvez eu faça um vídeo explicando um pouco. Na verdade, eu tenho um vídeo que eu fiz com o Vitor a respeito dessa parte da respiração. Eu vou te marcar lá. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Esse vídeo dessa parte da respiração, explicando certinho, eu vou mandar, assim que terminar a live, eu vou mandar no meu stories, tá? Aí eu vou marcar vocês que estavam na live aqui, marcar algumas pessoas que estavam na live aqui, para poder estar acompanhando isso daí, vendo aquele vídeo e talvez entendendo o que eu estou querendo falar da diferença da respiração. Uma vez você conseguindo controlar a respiração com a sua traqueia, você vai conseguir respirar melhor com a máscara. E uma vez que você consegue treinar com a máscara, a sua proteção dentro da academia ela vai ser melhor. Beleza? Fechou? Mas amanhã eu vou vir com todo esse material falando sobre essa parte do treino com máscaras, sugestões de treino, como que você pode ter um treino eficiente mesmo com a máscara utilizando a segurança. Até porque, vamos lá, você está na academia. Me fala uma academia que está respeitando o distanciamento de 5 metros de um indivíduo para o outro. Tem aí na sua cidade, Lari? E na sua academia, ô Vini? O pessoal está respeitando 5 metros de distanciamento?
Porque o plano de contenção que foi apresentado ao o prefeito daqui da cidade foi essa. Um distanciamento mínimo de 5 pessoas, de 5 metros. Cara, não tem. Não tem. E você vê a galera treinando, ofegante pra caramba. Ofegante. E é porque o artigo ainda não saiu. Mas tem várias matérias a respeito, inclusive foram 2 médicos epidemiológicos que fizeram isso, estão falando sobre isso, que você, durante o seu treinamento físico, as partículas de saliva do seu organismo, elas voam até 10 metros de distância. Fica complicado, né? Sem contar que tem academia que não usa álcool para limpar os aparelhos. E vamos lá, outra pergunta. Você passa álcool em todo o aparelho que você vai usar, Vini? Entendeu? Precisa responder não. Então, como que você vai estar desprotegido? Ainda mais na academia, que a disseminação do vírus ela é bem maior. É complicado, tá? Então a gente tem que privar bem mais a saúde aí. Mas amanhã eu vou estar falando sobre o treino de máscara. Após a live de amanhã, eu aconselho vocês a treinarem essa questão da respiração, que eu vou... Ou até hoje mesmo. Treinar essa questão da respiração, se vocês não treinaram ainda. Vai treinando, é um exercício que dá para você fazer na sua própria casa durante ao longo do dia. Sempre que lembrar, opa, puxar com o peito. Tá ligado? E tenta fazer a utilização com essa respiração com o treino de máscara. Dá pra treinar. Incomoda, mas dá pra treinar. É aquele paninho azul, né? Amanhã eu vou falar sobre o treinamento de máscara, os pós, os contras, por que é bom, por que é ruim, o que atrapalha, o que não atrapalha, o que prejudica, o que não prejudica. E orientações de treinos que você pode fazer numa intensidade legal aí para você poder estar treinando com máscara e garantindo a sua saúde, principalmente. Beleza? Por hoje é só, galera. Valeu, obrigado aí. Só mais uma dica. Amanhã, cara, a live de amanhã vai ser top. Simplificando a biomecânica nas academias. É uma aula com o mestre Renato Fornaleto a respeito disso daí, tá? Se a gente vai conseguir entender muita coisa e são coisas que a gente vai conseguir utilizar no nosso treinamento, no nosso dia a dia, para poder estar dando maior eficiência no nosso treino. Beleza? Vai ser amanhã às 19 horas de Mato Grosso do Sul, às 20 horas horário de Brasília. Valeu, um ótimo dia para vocês. Fui.